Bem-vindos, viajantes desse vasto universo geek. Hoje vamos falar sobre como os Space Marines surgiram. Sejam bem-vindos ao meu canal. Inscrevam-se, compartilhem e comentem. Sem se prolongar no assunto, vamos logo ao vídeo. Peguem seu kit de sobrevivência e uma las gun e vamos lá. Bom, vamos logo começar o vídeo. Antes, peço que inscrevam-se, compartilhem e comentem. Por favor, não só visualizem os meus vídeos, porque senão não tem como mandar para mais pessoas. Precisam que vocês inscrevam-se, compartilhem, comentem e curtam os vídeos, porque não adianta, senão eu não consigo fazer o canal crescer. Então precisa que vocês, cooperem, né? Mas vamos ao vídeo. Eles serão meus melhores guerreiros, estes homens que se entregam a mim como barro. Eu os moldarei e na fornalha da guerra os forjarei. Eles terão vontade férrea e tendões de aço. Eu os vestirei com armaduras grandiosas e com as armas mais poderosas eles serão armados. Eles serão imunes a pragas e doenças. Nenhuma enfermidade os atingirá. Eles terão táticas, estratégias e máquinas, tais que nenhum inimigo os vencerá em batalha. Eles são meus baluartes contra o terror. Eles são os defensores da humanidade. Eles são meus fuzileiros espaciais. E não conhecem o medo. Os fuzileiros espaciais, ou adeptos astartes, são os principais defensores da humanidade, os maiores guerreiros do Império da Humanidade. São quase humanos, mas são sobre-humanos. Foram tornados superiores em todos os aspectos a um homem normal, por um regime rigoroso de modificações genéticas, psicocondicionamento e treinamento rigoroso. Eles foram transformados em algo muito além do que um ser humano. Os fuzileiros espaciais são imensos. A peste ou a qualquer doença natural e são imunes a qualquer peste e doença natural e podem sofrer ferimentos que matariam um ser humano normal e viver para lutar novamente. Vestidos com power armors ancestrais e empunhando as armas mais potentes conhecidas pelo homem, os fuzileiros espaciais são inimigos aterradores, e sua devoção ao Imperador e ao Império é inigualável. Eles são os anjos da morte do Deus Imperador e não conhecem o medo. Os Space Marines, ou Adeptos Astartes, são uma força inigualável do Império. Seus números são quase infinitos. Na verdade, já foram quase infinitos. Hoje está bem menos soldados. O Império já teve várias legiões. Ao todo eram 20 legiões. Porém, com o passar do tempo, algumas dessas legiões se tornaram traidoras e se renderam aos poderes ruinosos. E as legiões que sobraram foram basicamente quase todas extintas por guerras e conflitos
E para evitar uma nova heresia, como eu já tinha mencionado anteriormente em outro vídeo, o Império separou os adeptos Astartes em capítulos para evitar uma heresia de Horus. Mas mesmo com tudo isso, há muitos traidores, e aqueles que ainda se negam a trair o Império sofrem com guerras e às vezes com falta de números em combate. Os Space Marines podem ser uma força inigualável e brutal, porém se enfrentarem inimigos igualmente poderosos se torna difícil. Por exemplo, os poderosos Eldari, ou o Império Tal com seus canhões e armas tecnológicas. Existem tantos inimigos no Império que se torna quase difícil vencê-los. Porém, o que torna um Space Marine forte não é sua armadura, suas armas, ou o que for de tecnológico, é sua ousadia e fé inabalável. Seu poder não vem de armas, canhões. Isso também ajuda, mas sua fé permanece. Continuando com a parte da história e de como eles são escolhidos desde crianças para se tornarem os arautos, os poderosos do Imperador. Muitos, dependendo do planeta ou do lugar que foram escolhidos, são designados ou escolhidos para capítulos. E os capítulos são o quê? Basicamente são legiões que se tornaram em pequenos grupos. Por exemplo, os Space Marines, que todo mundo sabe, é os azulzinhos que aparecem nos jogos, geralmente. Os Salamanders, os Imperium Fists, ou vários outros grupos que surgiram. Também os Wolves e tantos outros. Os jovens geralmente são escolhidos desde criança, meninos, porque o organismo, de acordo com a GW, o organismo do homem e os ossos aceita muito mais os equipamentos e órgãos cibernéticos do que o feminino. Por quê? Porque o organismo masculino é o mais resistente para esse tipo de coisa. Existem as adeptsuritas, mas eu vou falar isso em outro vídeo. Bom, voltando. Eles são levados ao condicionamento psicológico e físico durante décadas, enquanto são treinados pelos adeptos mecânicos e pelos Astartes, que são veteranos. Enquanto isso, são implantados diversos órgãos sintéticos em seus corpos, e esses órgãos vão se adaptando conforme o passar do tempo. Muitos às vezes acabam morrendo durante os processos, mas aqueles que sobrevivem são treinados até se tornarem cadetes, e depois de cadetes se tornam soldados, e assim por diante. Na questão, por exemplo, sobre Warhammer, a parte dos personagens são diversos, não tem realmente um protagonista. E os Space Marines são muitos, e entre eles há muitos personagens traidores, como o Império também chama os Santos, ou os Guerreiros do Imperador. Existem muitos heróis. E, bom, também nesse vídeo eu não vou falar sobre o contexto histórico do surgimento dos Space Marines, porque eles surgiram desde o começo do Império. Lá quando o Imperador assumiu, ele criou os primeiros Space Marines. Eles não eram bem Space Marines, eles eram homens velhos que eram submetidos a experimentos científicos que os tornavam mais fortes. Só que eles não eram os Space Marines, porque os Space Marines têm a perfeição do Imperador, que eles têm a semente genética, que os torna quem eles são, guerreiros imparáveis. Já esses guerreiros antigos não tinham isso. Eu não vou falar muito, porque senão o vídeo fica muito longo. Muito obrigado por assistirem. Espero que gostem e comentem, compartilhem e inscrevam-se. Muito obrigado por estarem aqui. E bom, até a próxima, viajantes deste vasto universo geek.
E lembre-se, inscrevam-se no canal também do meu irmão. O nome é Cicatrizes Brancas. E muito obrigado. Até mais.